eu tinha passado por uma fase de ateísmo de internet recentemente, dos 12 aos 13 anos. O pastor Cláudio trabalha com a gente Sim. trabalhou muitas estratégias do pastor Cláudio Duarte na área digital, para treinamentos dele online. Ele e o pastor Josué Gonçalves são homens Pra de quem não Deus. sabe, o pai do Douglas Gonçalves, de Zescope, ele indicava muito seu pai pra Sim, pregar nos o pastor Josué lugares. Gonçalves e o pastor Cláudio Duarte são uma bênção para o meu pai e para nossa família até hoje, né? E agora, no melhor momento da vida ministerial dele, Deus chama ele a deixar essa vida ministerial e confiar. Ele parou o carro na porta da igreja, olhou para mim e falou: olha, Cris, nós estamos recebendo muitas profecias, direcionamento de Deus, e eu estou orando. Provavelmente nós vamos morar em Londres, na Inglaterra, para auxiliar uma igreja local. Como é que foi, assim, a Então, saída do seu pai, né? Foi pra Inglaterra, Sim, né? E sim. vocês foram também, toda a família foi? Então, como que foi? Um pouquinho depois desse período que o PV falou aí, meu pai estava vivendo como um pregador, ele congregava em uma igreja local, era pastoreado, mas ele não pastoreava na igreja local. Ele era responsável por alguns cultos e eventos, mas ele não era o pastor local. E ele tinha então um ministério de itinerância, ele era evangelista. Ele pregava em várias igrejas em Goiânia, Goiás, no Brasil e fora do Brasil. E já tinha recebido várias propostas de ir para outros países, para plantar igrejas e projetos, mas Deus nunca tocou no coração dele. Ele sempre teve muito claro o propósito dele para com o Brasil e para com Goiânia. Mas teve um momento em que Deus, de maneira muito clara, muito clara, começou a despertar esse propósito de sair fora do Brasil e irmos para a Inglaterra. Então, através de diversas profecias, nós somos pentecostais, né? Acreditamos... Isso foi que ano? Isso foi em 2018. Nós acreditamos que o Espírito Santo, ele atua, né? Deus não é o Deus que criou o universo e saiu. Ele atua no dia a dia. E eu lembro, inclusive, um paralelo rápido, Cris, que o quanto foi algo do nada, assim, pelo menos para quem Pra quem tá de fora, né? Porque eu lembro de uma... Tipo assim, eu lembro do pastor Mac, tanto em Goiânia, sua família, em Goiânia, no Brasil, né? Ele pregava muito bem aqui com a frequência, os cultos que ele fazia. E Brasil afora, os principais eventos do Brasil. Então, tipo assim, ele tava super bem aqui, né? Ele era um pregador referência em casais também, nessa época? Principalmente Sim, casais era, e né? família. Eu lembro Ele começou com Pastor adolescentes. Cláudio né? Duarte, inclusive o pastor Cláudio trabalha com a gente Sim. trabalhou muitas estratégias do pastor Cláudio Duarte na área digital, para treinamentos dele online. Ele contou muito pra gente do seu pai. Não, o pastor Cláudio Duarte é uma bênção. Ele e o pastor Josué Gonçalves, são homens pra de quem não Deus. sabe, o pai do Douglas Gonçalves, de Zescope, ele falou que, tipo assim, ele indicava muito seu pai pra Sim, pregar nos o pastor Josué lugares. Gonçalves e o pastor Cláudio Duarte são uma bênção para o meu pai e para nossa família até hoje, né? O pastor Josué é o pastor do meu pai, o pastor pessoal dele, e ao longo do ministério do meu pai, esses dois pastores sempre apoiaram, sempre indicaram, sempre ao serem convidados para algum evento de casais e não tinham a disponibilidade de agenda, não podiam por algum motivo, era sempre a primeira pessoa que eles indicavam era o meu pai, porque eles confiavam, eles conheciam, né, o coração, e meu pai honra eles até hoje por conta disso. Meu pai tenta manter o contato com eles. Recebemos os dois ano passado na nossa igreja, inclusive. Top, né? Então, ele veio desse tipo de pregação, né? Então ele começou para adolescentes aqui em Goiânia e aí foi falando para casais. Ele tem um testemunho forte aí, né, nessa área do casamento, né, de restauração no casamento dele com a minha mãe, e por isso então Deus chamou ele para esse tipo de ministério. E tava dando tudo certo. Humanamente falando, não fazia sentido meu pai sair de um ministério de sucesso, onde ele fazia dezenas de viagens por mês. Haviam semanas onde ele viajava 3, 4 vezes por semana. Não fazia nenhum sentido no aspecto humano ele então sair desse ministério super pra exponencial, se mudar para um estável. continente diferente, onde ele não conhece ninguém, onde ele não conhece a língua, onde ele é dependente de outras pessoas. Então, humanamente não fazia sentido. Mas o propósito espiritual, ele não se baseia pela causa humana, né? Isso é realidade na vida de toda pessoa que quer viver do ministério, que quer trabalhar em uma igreja, que quer servir em uma igreja. Se você for se mover pelo natural, você sempre vai fazer algo que te parece fazer sentido, mas o coração do homem é enganoso. Então, você precisa ter os seus ouvidos atentos ao mundo espiritual, os ouvidos atentos a Deus, a palavra de Deus, para poder tomar as decisões certas no momento certo.
Isso também é estratégia. Não são só as técnicas que a gente usa, mas é ter os ouvidos abertos para o que Deus quer que nós façamos. Porque seria até... Poderia comparar aí liderança e gestão, né? Liderança é o caminho certo, é a direção certa. Gestão é como você vai andar até esse caminho. E nós vamos falar bastante sobre isso aí, inclusive. Então, E quantos anos você tinha em 2018? eu tinha 14 anos em 2018. E então eu fui novo, né? Eu tinha passado por uma fase de ateísmo de internet recentemente, dos 12 aos 13 anos. Fui discipulado por um jovem na igreja local em que nós congregávamos e fui trazido de volta para a palavra de Deus, através do processo de discipulado. Inclusive, a gente pode falar mais aí, daqui a pouco, sobre a importância do discipulado na igreja. É o que me converteu. Foi o discipulado. É o que consolidou, É o que me consolidou na também, fé. completamente. Então, assim, é o discipulado, não tem outra opção. Para uma igreja local, não existe outra opção. E aí, então, meu pai me falou, até lembro exatamente do dia, né? Ele estava me deixando em um culto de jovens, ele parou o carro na porta da igreja, olhou para mim e falou, olha, Cris, nós estamos recebendo muitas profecias, direcionamento de Deus, e eu estou orando. Provavelmente, nós vamos morar em Londres, na Inglaterra, para auxiliar uma igreja local no processo de transição pastoral de um pai para um filho. Nós vamos como missionários, eles estão nos chamando. Eles já nos chamam há 10 anos, sem exagero, realmente 10 anos esse pastor chamava meu pai pra lá, mas Deus nunca havia tocado no coração. E agora, no melhor momento da vida ministerial dele, Deus chama ele a deixar essa vida ministerial e confiar. Eu me lembro de ouvir isso meio com o pé atrás, mas ao mesmo tempo eu falei pra ele, pai, se Deus tá te direcionando, o Senhor é autoridade espiritual na minha vida e eu confio. Eu confio, vou orar também. Mas eu me lembro até de ele me deixar decidir. Se você quiser ficar com seus avós, você pode ficar com seus avós. Eu tinha um sonho de estudar relações internacionais e me tornar um diplomata. Então, era... Tudo diferente. Nada a ver com o que eu tô fazendo hoje. Mas é porque eu sempre gostei de comunicação, de ajudar pessoas, conectar pessoas, fazer pontes, ajustar processos. Sempre gostei de outros idiomas também, culturas, que é algo que foi muito prevalente na minha vida. E então nós fomos para Londres, fomos para Inglaterra, e ali nós passamos um período de 3 anos. Nós ficamos 3 anos em família. Eu, meu pai, meus 2 irmãos e minha mãe. Durante 3 anos ali, pastoreando, meu pai como pastor auxiliar da igreja, minha mãe ajudando no Ministério de Mulheres, e eu comecei servindo na igreja em diversas áreas, né? No infantil, assim como todo mundo na igreja, né? Você vai servindo, serve em tudo, né? Filho de pastor serve em tudo também. E aí, eu só não servi no louvor, porque a igreja não merecia isso, né? Eles eram boas pessoas, eles não mereciam que eu servisse no louvor. Mas você toca um instrumento ou canta? Não, nada. Ah, Só entendi. 4 palmas, e olha lá, ainda bate errado.